O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Olá, que nosso Deus nos abençoe neste momento, abençoe a você, a sua família, no meditar da sua palavra. Hoje nós vamos meditar com base no texto do Salmo 23 e João capítulo 10, que nos apresenta o nosso Deus como o nosso pastor e nós o seu rebanho, Jesus, o nosso bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Nós iniciamos este momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e multiformes pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira inata, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, soberba, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúmes e outros pecados que o meu bom Deus e Pai tão bem conhece e eu conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. A você, quero anunciar da parte de Deus, como ministro da palavra, a maravilhosa notícia do perdão e do amor de Deus em Cristo, declarando-lhe: os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Amém. Leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Até aqui a leitura do Salmo. Sim.
Leitura do Evangelho conforme João, capítulo 10, versículos 1 a 10. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida completa. Até aqui a leitura do Evangelho. Confessamos nossa fé cristã conforme o credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém.
Meditamos na palavra de Deus, no texto do Salmo 23 e João capítulo 10, especialmente nos versículos 13 e 4 de João, onde Jesus diz: as ovelhas reconhecem a voz do pastor quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Que o Deus Espírito Santo guarde essas palavras e também nos faça praticá-las no nosso dia a dia. Nos fortaleça a fé no bom pastor Jesus. Amém. Talvez você recorde, especialmente isso acontece com as crianças, com os adolescentes, e podemos recordar também quando nós éramos crianças, quando em algum momento estávamos brincando, ou estávamos distraídos, ou até mesmo, infelizmente, perdidos. Então o pai e a mãe chamam pelo nome e identificamos aquele som familiar, identificamos porque também nos chamam pelo nome e vamos ao encontro seguindo aquela voz. Algo parecido, semelhante, acontece no texto do Evangelho e também no texto do Salmo 23, onde Jesus usa essa figura tão próxima e familiar nos tempos bíblicos de um pastor, um cuidador de ovelhas, onde a comparação da ovelha é com cada pessoa e o pastor com o Senhor Jesus. E este pastor, então, chama as ovelhas e elas reconhecem a voz e seguem. Ele não toca, não conduz elas de uma forma agressiva, mas chama pelo nome, as conhece tão bem e elas, tendo ali uma voz familiar, reconhecem aquela voz, confiam naquela voz, seguem aquele bom pastor. É interessante que as ovelhas, no meu entender, elas são muito semelhantes, são parecidas, mas o pastor consegue identificar a diferença entre elas. E além disso, coloca nome nelas. Chama elas pelo nome. Eu tenho uma dificuldade muito grande em guardar nomes, faço confusão, troco. Que bom que as pessoas têm paciência comigo e me perdoam. Mas vejam que interessante. Aqui o pastor conhece cada uma das ovelhas. Cada uma com a sua particularidade e as chama pelo nome. E por sua vez, essas ovelhas reconhecem a voz e confiantes, com aquela voz amiga, familiar, seguem aquele pastor. É como o pai ou a mãe chamando o filho. E os filhos reconhecem a voz amiga, familiar do pai e da mãe e vão ao seu encontro, seguem ela. Esse texto bíblico nos faz também refletir sobre outras vozes que às vezes nós encontramos, que nos confundem, parecem ser algo parecido, semelhante àquela voz familiar, conhecida, amiga que nós temos sempre ouvido. E não é a mesma coisa. Inclusive aqui Jesus alerta nesse texto de João capítulo 10 que pode aparecer um ladrão, um bandido, que não entra pela porta da frente, pula o muro. Inclusive ele diz que quando esses
encontram uma dificuldade, um perigo iminente, eles logo fogem, abandonam as ovelhas. E as ovelhas também não seguem aquela voz porque acham estranho. Mas hoje em dia, infelizmente, tem vozes que nos atraem, que às vezes seguimos, que não nos conduzem para o melhor caminho. Por exemplo, às vezes tem amigos ou familiares que nos falam de uma outra mensagem que não é a mensagem da boa voz do nosso bom pastor Jesus revelado na Escritura. Pelo contrário, às vezes nos perdemos. Sim, quando infelizmente às vezes acontece conosco quando crianças, ou até mesmo lembrando outra parábola de Jesus da ovelha perdida, elas se perdem porque talvez se distanciaram tanto, seguindo outros conselhos, outros ensinamentos, que acabaram perdendo a referência da voz do bom pastor Jesus. E infelizmente acabam se perdendo. Também às vezes nós damos ouvidos à nossa voz, a voz interior da nossa consciência, dos nossos desejos, da nossa vontade, e não damos ouvido aos conselhos do nosso bom pastor Jesus. E infelizmente assim acabamos deixando em segundo plano aquela voz que quer nos conduzir em nossa vida, nos aconselhar. Talvez uma pergunta interessante a fazer, mas por que ouvir então a voz de Jesus? Deixar de ouvir outras vozes de falsos pastores que às vezes, infelizmente, nos enganam, nos levando para um outro caminho distante de Deus. Por que ouvir a voz do bom pastor Jesus? Por que segui-la? Por que confiar nele? E aí nós damos uma olhada no Salmo 23 para encontrar respostas. Ali no Salmo 23, o rei Davi, que era pastor de ovelhas, ele faz esta comparação. Isso porque ele cuidava das ovelhas e sabia como era esse cuidado diário com um rebanho. E ele se assemelha então a uma ovelha e Deus a um pastor. E aí ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como assim nada me faltará? Às vezes nos faltam tantas coisas, pelo menos assim nós pensamos e concluímos. Diante das circunstâncias que vivemos, nos preocupamos, será que vamos conseguir comprar o pão de cada dia, pagar as nossas contas? Às vezes nós não temos saúde, às vezes estamos solitários, cheios de problemas. E aí o salmista diz: nada me faltará. O bom pastor Jesus realmente não nos deixa faltar nada. Ele provê amorosamente todas as coisas que precisamos para a nossa vida. Mas muitas vezes não reconhecemos que estes dons, esses presentes que Ele nos dá constantemente em nossa vida. Em vez disso, focamos sobre coisas que queremos e que não precisamos. Mas tudo aquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia, Ele nos provê, nos dá. Talvez não na quantidade, na abundância que gostaríamos, mas Ele nos dá todas as coisas, não nos deixa faltar nada. E não nos deixa faltar o principal, que é o perdão dos nossos pecados, que é a salvação eterna. Não nos deixa falar a sua palavra, pela qual Ele nos diz hoje, nos fala, nos orienta, nos aconselha. Por que
ouvir a voz do bom pastor Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Vejam só, uma pastagem, um lugar para descanso, água tranquila. Ele renova as forças, guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ao seguir a voz do bom pastor Jesus, Ele vai nos guiar por caminhos certos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pelo vale escuro como a morte, talvez eu não enxergue nada, não consiga ver nada, posso seguir em frente. Apenas basta ouvir a voz do bom pastor, que está ali, e diz para não termos medo, não terei medo de nada, pois o Senhor Deus está comigo, me protege e me dirige. Este nosso bom pastor, nos guiando com a sua voz, nos aconselhando, nos alimentando, saciando a nossa sede, nos dando descanso, nos conduzindo por caminhos certos. E ainda diz o salmista: certamente a tua bondade e a tua misericórdia ficarão comigo, enquanto eu viver. E vejam só, na casa de Deus, o nosso Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Sim, este nosso bom pastor Jesus não nos deixa faltar absolutamente nada. Conhece a cada um, conhece a você, lhe chama pelo nome. E quando você estiver perdido, Ele quer lhe trazer de volta para perto. Talvez às vezes nós nos perdemos porque nos afastamos tanto da palavra de Deus e não conseguimos mais ouvi-la. Não conseguimos mais ouvir o bom pastor Jesus. Esse bom pastor, como é descrito nos tempos bíblicos, quando uma ovelha se machucava, carregava no colo, carregava nos seus ombros, às vezes algumas delas muito pesadas, ovelhas que às vezes não compreendiam que o pastor quer cuidar e ainda acabava ferindo o pastor. Esse pastor que amorosamente é capaz de tudo, pelo seu rebanho, pela sua ovelha, por você, é capaz inclusive de dar a sua vida. No texto do Evangelho de João, Jesus diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. E através da vida que Jesus deu na cruz, por você, pelo mundo inteiro, esse que também ressuscitou, assim Ele nos dá também o perdão dos nossos pecados e vida eterna. E ainda continua contigo, quer lhe aconselhar, quer lhe orientar com a sua voz amigável e familiar, lhe trazendo para junto, para perto, e assim espantar toda aflição, toda preocupação, todo medo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Este é o nosso bom pastor Jesus. Ouça a voz dele, siga ele, porque ele nos conduzirá por caminhos certos, conforme ele prometeu. Nos levará para a casa do nosso Pai Celestial. Que assim seja. Amém.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Quero convidá-lo para orar a Deus. Aí onde você estiver, por um breve momento, converse com Deus, colocando o que pesa, o que alegra em seu coração. E logo em seguida, começamos a orar. Ó Pai amado e querido, graças te rendemos pelo teu amor demonstrado em teu Filho Jesus, que deu a sua vida para perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação eterna. Obrigado por nos dar um lar, família, amigos, a tua palavra, a tua companhia. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor nos orienta por meio da palavra.
Te pedimos, nos dá um coração sábio e ouvidos atentos ao ouvirmos a Escritura Sagrada, a voz do bom pastor Jesus. Que Ele nos oriente em nossa vida, nos conforte, nos fortaleça a fé e nos conduza à salvação eterna. Te pedimos em favor daqueles que estão doentes, hospitalizados, lhes dê a recuperação da saúde. Conforta os enlutados e fortalece, dando ânimo aos que estão em depressão ou enfrentam dificuldades. Abençoa os lares, que possam mutuamente se perdoar, ouvir os conselhos bíblicos e se deixarem orientar por eles, e assim tenham um lar com harmonia e concórdia. Abençoa a tua igreja, abençoa a todos os teus filhos, abençoa cada um que agora está acompanhando esta oração. Fortalece, querido Deus, os nossos laços contigo, com o nosso Senhor Jesus. Que possamos a todo instante também testemunhar o bom pastor Jesus. Querido Deus, nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Concluímos assim o nosso momento de comunhão e reflexão. Que o nosso Deus abençoe você, seus familiares, que o Senhor, nosso Deus, por meio da sua palavra, nos dirija sempre à vida, que possamos dar ouvidos ao nosso bom pastor Jesus. Que Deus fique contigo. Amém.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias.